Colossenses capítulo 1, do versículo 13 até o de número 23. Diz assim, preste atenção na leitura. Ele, Jesus, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as coisas visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha a primazia ou a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude residisse nele, e que, havendo por Ele feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo éreis estranhos, éreis inimigos do entendimento pelas obras que vocês praticavam, agora Ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante Ele vos apresentem como santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual eu sou, foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, estou ou me tornei ministro. Aleluias. Nós vamos falar sobre o domínio universal de Deus. Se você quisesse, poderia até dar um outro tema, não haveria nenhum problema e há espaço para isso, mas eu preferi trabalhar o tema, o domínio universal de Deus. Deus, Ele é essencialmente soberano, supremo Senhor do universo, e verificaremos nas Escrituras a sua incontestável universalidade. Na Escritura nós vamos ver o seu domínio, o seu governo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas às vezes você pode me perguntar, o que é soberania? A palavra soberania vem de superação, superar, ser superior, ser mais elevado. Significa ainda supremacia, poder e dignidade. E aí há a soberania das leis, dos governos, dos reis, das autoridades constituídas do voto e da vontade do povo. A soberania de Deus é um assunto das Escrituras, é a doutrina fundamental da Bíblia e, consequentemente, uma das doutrinas mais prezadas pela Igreja Presbiteriana e Independente. Deus está no controle de tudo o que existe. Está muito em evidência
o Deus da misericórdia, o Deus da justiça, o Deus da onipotência, da onipresença e da onisciência. Ele criou, Ele sustenta e Ele guia. Preste atenção, principalmente os encontristas. Você não é um relógio velho. Igreja, você não é um relógio velho que Deus lá sabe quando te criou, fez você, deu corda e você vai trabalhar até o relógio parar e não ter mais jeito. Não é isso. A palavra de Deus, ela está dizendo que o Deus que nos criou é o Deus que nos supre, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos guia, é o Deus que nos guarda, é o Deus que continuará fazendo coisas tremendas pelas nossas vidas. Muitos acontecimentos chocantes têm tudo a ver com a desobediência, com a petulância do ser humano, dos achômetros da vida. Isso são coisas recriadas, são coisas que não foram criadas por Deus, haja visto que Deus, Ele não criou o diabo, Ele criou o anjo de luz, e a desobediência o fez ser Lúcifer. Deus, Ele não criou o inferno, Ele criou o céu. A desobediência deu origem ao inferno. Deus, Ele não criou as pragas. Ele criou o jardim do Éden, o lugar de delícia, o lugar dos prazeres, e a desobediência causou a verdadeira desgraça. Então não confundir o que é criação de Deus e o que é recriação. A criação, ela procede de Deus. A recriação procede do ser humano, sobretudo da desobediência do ser humano. Mesmo em razão de todas essas coisas, eu ainda ouso afirmar que Deus está no controle de tudo. Eu ouso afirmar que tudo pertence a Deus. Em primeiro lugar, o universo pertence a Deus. Eu pego as palavras de Abraão, lá em Gênesis 14, 22. Nessa hora levanto as minhas mãos ao Senhor Deus, que é Altíssimo, dono dos céus e da terra. Eu pego as palavras de Moisés, em Deuteronômio capítulo 10, verso 14, e ele diz: os céus são os céus do Senhor, a terra e tudo o que nela se contém. Eu pego as palavras do rei Davi, e ele diz no Salmo 24, verso 1: ao Senhor pertence a terra e tudo quanto nela existe, o mundo e tudo que habita nele. Eu pego ainda as palavras do profeta Jeremias, no capítulo 27, no verso 5. Jeremias registra as palavras do Senhor: eu fiz a terra, fiz o homem, fiz os animais,
que estão sobre a face da terra, com meu grande poder e com meu braço estendido, e eu dou àquele que for justo. Se você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você é um homem justo. Você é uma mulher da mesma maneira. Isso significa que todas essas coisas que Deus criou, que Deus fez, Ele coloca à sua disposição. Sabe, querida igreja, o mundo, os astros desempenham suas funções siderais dentro de uma ordem pré-estabelecida, para não chocar um planeta com o outro, porque seria uma catástrofe. Os fenômenos físicos de estilo, da chuva, do calor, do frio, dos ventos, das tempestades, obedecem algo que foi estabelecido por Deus. O ser humano pertence a Deus. A palavra do Senhor, ela diz em suas páginas que todas as criaturas pertencem a Deus. Preste atenção enquanto isso, porque não foi falado sobre isso de maneira direta. Todo mundo fala assim: toda religião é boa. Não é verdade. Nenhuma presta. Porque não é você possuir uma religião, mas é você possuir uma religião que possua você. E essa religião se chama Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Diz assim: todos os caminhos levam para Deus. Pega para Guaíra, vê se eles vão chegar em Dourados. Só se andar muito. E por isso Jesus disse: eu sou o caminho. Ele é o único caminho que leva para o céu. Ou então, todo mundo é filho de Deus. Filho de Deus uma obra. Eu não sou irmão de um endemoniado. Eu não sou irmão de um macumbeiro. Eu não sou irmão de um idólatra. Os meus irmãos são aqueles que receberam a Jesus como Salvador, que são novas criaturas, transformadas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Filho de Deus tem que confessar Jesus. Criatura não é filho de Deus. Ela é criatura, mas a partir do momento que ela tem um encontro com Deus, ela se torna filho de Deus. E não nasceu da vontade da carne, não nasceu da vontade do sangue, mas ela nasceu de Deus. Aleluia. O ser humano pertence a Deus primeiro. Os versículos 15 e 16. O qual é a imagem do Deus invisível, o primeiro de toda a criação. E nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, as coisas que eu posso ver e as coisas que eu não posso ver, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então o ser humano pertence a Deus por direito de criação. E por isso o profeta Ezequiel diz, no capítulo 18, verso 4: todas as almas são minhas. É minha alma do Pai, a alma do Filho. Entretanto, a alma que pecar, essa morrerá. Gênesis capítulo 1 fala que Deus criou os animais, que Deus criou o homem, Deus criou a mulher. E o capítulo 2 do Gênesis acrescenta que após criar o homem, soprou nas suas narinas e ele
alma vivente. O ser humano pertence a Deus por direito de preservação. Deus sustenta, Deus preserva, Deus providencia tudo para o bem daquele que Ele criou. E Moisés é prova cabal disso. Ele diz no Salmo 90, no comecinho: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem, antes que se formasse a terra e os céus, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E Emil Brunner diz: antes, muito antes que uma cruz fosse erguida nas colinas verdes do Monte Calvário, já havia no coração de Deus uma cruz destinada para salvar a humanidade. E aí no livro de Atos, capítulo 17, Atos capítulo 17, a partir do versículo 24 nós lemos, Atos 17, 24 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco Ele é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a terra, sobre toda a face da terra, determinando os tempos já de antes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, apalpando, pudessem achar, ainda que não, está longe de cada um de nós, porque nele vivemos. Você pode dizer glória a Deus? Nele nós nos movemos, nele nós existimos, como também alguns dos poetas disseram: nós somos a sua geração. Vamos aplaudir o Senhor. E eu repito, para ficar grifado, para ficar gravado na sua mente, porque nele vivemos, nele nos movimentamos, nele existimos, e nós somos da sua geração. Aleluia. O ser humano pertence a Deus por direito de aquisição. O ser humano pertence a Deus por direito de aquisição. Primeiro aos Coríntios, Paulo, ele escreve algo tremendo sobre isso. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, do verso 9 e ao 10, 6, de 9 e 10, diz assim: não sabeis, peraí, presta atenção, não sabeis, os injustos não vão herdar o reino de Deus. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, homem metido a mulher e mulher metida a homem, nem os sodomitas, mesma coisa, nem ladrões, nem avarentos, nem os bêbados, não beba mais, viu? Nem os bêbados, nem os maldizentes, para de maldizer, nem os roubadores herdarão
reino dos céus. Esse mesmo Paulo escreve ainda em Coríntios: e não sabeis que vocês são o templo do Espírito Santo? Se vocês destruir o templo, Deus destruirá vocês. O que a medicina fala do cigarro? O que tem na carteira do cigarro? Que mata, que destrói, que provoca a doença das piores. O que a medicina fala do alcoolismo? Mata, destrói. O que se fala das drogas? Portanto, vós sois o templo do Espírito Santo, se é que o Espírito habita em vocês. E se alguém ousar destruir este templo com estes tipos de práticas, assevera a palavra de Deus: eu dei vocês. E sabe como que é a destruição? Só puxa o oxigênio e o cara bate nas 10. Tirou o oxigênio, está morto na hora. Então, amados, preste muita atenção nisso que nós estamos falando. Nisso que nós estamos falando. Olha os versículos 17, 18, 19 e 20 do texto base. Texto que nós estamos pregando, ou seja, Colossenses capítulo 1, os versículos 17, 18, 19 e 20. Ele é antes de todas as coisas, e neles todas as coisas subsistem. Muita gente fala subsistem, não, é subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito entre os mortos, ele é o primeiro, para que em tudo ele tenha a primazia, porque foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A expressão subsistem chama muito a nossa atenção, sabe por quê? É uma expressão veemente, é uma expressão totalizadora. Nada existe sem ele, e aquele que existe, ele continua sendo. Ele continua vivo. Aquele que era é o que há de vir. O Deus do ontem, o Deus do hoje e o Deus de amanhã. Nele não existe mudanças, nele não existe sombra de variação. Deus, as palavras ainda não chegaram à minha língua, e o Senhor já as conhece todas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim o espírito inabalável. Ele é o soberano dos reis da terra. Aleluia, glória a Deus. Agora veja isso. Daniel capítulo 3. Daniel, capítulo número 3. Olha o que aconteceu aqui em Daniel 3, 28 e 29. Falou Nabucodonosor. Ele falou depois de ter jogado 3 homens de Deus na fogueira, e eles não morreram. Falou Nabucodonosor, o poderoso, e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdênego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão
moços. Por mim, faço um decreto, pelo qual todo o povo, toda a minha nação, toda língua que falar qualquer coisa contra o Deus desses moços, será morto, será despedaçado, será considerado como um monturo. Por quê? Não existe outro Deus que poderá livrá-los desta condenação. Aí eu pego o capítulo 4, os versículos 1, 2 e 3. Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Me pareceu bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus fez. O Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio será de geração em geração. Nós estamos exaltando o Deus soberano. Agora vamos para o Salmo 92, o verso número 1. Salmo 92, o verso número 1. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Aí nós vamos lá para sacramentar, pegar lá no último livro da Bíblia, o livro das Revelações, o Apocalipse, lá já fechando as cortinas, terminando o livro, capítulo 22, versículos 6 e 7, diz-nos o seguinte: e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado é aquele que guardar a palavra da profecia. E o Salmo 1, o verso 6 diz o seguinte: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Aí nós vamos voltar a exaltar o nome do Senhor, falando daquilo que foi tratado no encontro. Nós recebemos a tarefa de ler as 3 cartas de João, e nessas 3 cartas, em um lugar diz: 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas ali quem está regendo tudo é o Pai. No princípio criou Deus o céu e a terra. E depois nós vamos encontrar em João capítulo 1, verso 1, sobre a palavra, e diz o seguinte sobre essa palavra: no princípio era o verbo. Na língua portuguesa, o que é verbo? Verbo é a palavra, e assim por diante. Então tira a palavra verbo, coloca a palavra. No princípio era a palavra. Está falando do céu. E a palavra estava com Deus,
E a palavra era Deus. E a palavra era Deus. Depois a gente continua. Depois você vai entender o que João diz sobre o Espírito Santo. O Evangelho de João, não a carta, mas o Evangelho de João, no capítulo número 16, vai nos dizer, vai nos ensinar, do versículo 7 a 11, o seguinte: 16, 7 a 11: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. O Espírito está lá no céu. 3 são os que testificam no céu. É necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito, o Consolador, não virá para vocês. Mas se eu for, eu vou enviá-lo. E quando ele vier, ele está no céu, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Você pode aplaudir o Senhor? Eu estou resumindo os 3 que testificam no céu. Agora, desçam para a terra. João continua dizendo: 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. O Espírito, a água e o sangue. Volta em João 14, verso 18: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus está indo e está enviando o seu Espírito. Vocês não precisam ter medo, eu vou enviar outro Consolador. Verso 16 diz o seguinte: E eu rogarei, eu vou pedir para o Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para Ele ficar convosco para sempre. No verso 13: E tudo quanto pedirdes em meu nome, toda oração tem que ser feita em nome de Jesus. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Para aqui. Só que o versículo não é esse. Deleta esse aí. É o 16, 13. Completando o raciocínio do Espírito. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele está no céu, está vindo para a terra, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido do Pai e do Filho, e vos anunciará tudo o que há de vir. Agora, a água, João 15, verso 3. João 15, verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Não é batismo, que batismo não lava ninguém, não. Quem purifica é o sangue do Cordeiro. Agora vamos para João capítulo 3, verso 5. João capítulo 3, verso 5. Eu estou falando da água agora. João capítulo 3, verso número 5. Diz-nos o seguinte:
Respondeu-lhe Jesus: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, não está falando de batismo, está falando de salvação, de conversão. Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, aquele que não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. 7,14 diz o seguinte: o pessoal estava no meio de uma grande festa. Havia sim uma confusão, e Jesus se levanta na sinagoga no último dia da grande festa, colocou-se em pé e gritou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, diz a palavra de Deus, do seu interior vai fluir um rio de águas vivas. Apocalipse 22, versículo 17. E o Espírito e a noiva dizem, Espírito e igreja, vem. E quem ouve a palavra da profecia, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluias! João capítulo 1, verso 14. O Verbo se fez carne. A palavra se fez carne. E carne tem sangue. E habitou no nosso meio. E aí, através do sacrifício da cruz, através do sangue derramado, 1 João capítulo 1, verso 7 diz: o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo e de qualquer pecado. Então, este mesmo Deus que testifica no céu, Pai, Filho e Espírito Santo, este mesmo Deus que testifica na terra, o Espírito Santo, a água e o sangue estão dentro do propósito de Deus, que criou o universo, pertence a Ele, que criou o ser humano, pertence a Ele porque Ele o criou, pertence a Ele porque Ele o preserva, cuida dele, pertence a Ele porque Ele comprou com o seu precioso sangue. Por isso o texto diz: teu subsiste, tudo é de Deus, tudo é para a glória de Deus, e nós necessitamos mais do que nunca de nos curvarmos diante dele e dizermos: sim, Senhor, o Senhor tem primazia, o Senhor tem direito, eu pertenço ao Senhor, eu não sou mais de mim mesmo, eu sou do Senhor. E Paulo diz o seguinte: eu já estou crucificado com Cristo, eu já estou morto com Cristo, agora já não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que está vivendo em mim. E este viver que eu tenho agora na carne, que tem sangue, eu vivo pela fé naquele que me amou, e naquele que me comprou, e naquele que me preservou, aquele que se entregou por mim. A Ele toda honra,
toda glória e todo louvor. Aleluia. Você quer ser feliz? Pastor Edvaldo, se você quer ser feliz, tenha em mente esse Deus grandão, ilimitado, dono do universo, dono da nossa vida, aquele Deus que tem controle sobre nós. Sabe por que Ele deixou você se arrebentar tudo nas drogas, na cachaça e tudo quanto é coisa errada? Porque você tem liberdade para escolher. Mas o coração de Deus estava triste, e hoje Ele está alegre, porque você está de volta para a casa do Pai.